Dia santo! Santo dia! Então, que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Nós estamos dando sequência ao nosso livro Consagra-te, que o Rei se encante com vossa beleza. Trouxemos hoje um convidado especial, o Padre Paulo Henrique da Silva, querido amigo, coordenador, formador do seminário do curso de Teologia, que vem nos abrilhantar sobre este tema. Vocês prestem atenção, vamos discutir sobre fé. Fé é um tema inquietante, uma virtude teologal. Que maravilha termos a fé. Vocês que nos assistem, e você? Como está a sua fé? Citarei aqui algumas colocações do arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Ele coloca a igreja como a igreja é uma grande comunidade de fé, formada por pequenas comunidades de fé. Nessas comunidades estão as pessoas, está você. E nessas pessoas que creem, essas pessoas que têm fé, estão unidas em comunhão com toda a fé da nossa igreja, da eclesialidade, da grande igreja de Jesus Cristo. Um outro ponto importante foi o ano da fé. Que maravilha o ano da fé, o nosso ano de 2014, a qual nós vivenciamos e tomamos consciência da fé na vida dos cristãos. Que dom precioso é esse dom da fé. Precisamos professar a nossa fé, professar com convicção, uma convicção contínua, uma perseverança, traduzir essa fé em frutos de vida cristã. E agora que estamos perseverando na fé, estamos agora numa nova dinâmica de perseverar na fé, buscando a vida eterna. Então vocês que estão nos assistindo, é muita alegria estar aqui com o Padre Paulo para discutirmos esse tema tão especial. Estamos discutindo sobre o tema fé. Na cidade do Vaticano, no dia 12 de outubro de 2013, junto à imagem de Nossa Senhora de Fátima, que veio da Capelinha das Aparições, o Papa Francisco disse que Maria Santíssima era um exemplo de fé para todos os cristãos. Maria Santíssima, como esse exemplo, toda a sua vida foi seguindo o seu Filho Jesus Cristo. Jesus é a estrada, Jesus é o caminho, mas Nossa Senhora nos leva a este caminho seguro. Na fé, nós avançamos a passos largos para seguir Jesus. Ouvir Jesus, deixar Jesus guiar nossa história, deixar Jesus guiar nossa vida. Então, reunidos lá na Praça São Pedro, foi colocada e iniciada a Jornada Mariana da Fé. Então, Mara, o Papa Francisco, com muitas catequeses, mas nessa catequese especial, ele destacou sobre a fé da Virgem Maria, a fé da Mãe de Deus. Então, nos fale um pouco sobre isso. É muito bom, não é, estarmos vivenciando essa época que através dos meios de comunicação nós ficamos próximo a Roma, nós ficamos próximo cada vez mais à nossa igreja. Você ficou sabendo desse momento grande onde a imagem de Fátima foi até Roma? Foi um momento muito encantador. E o Papa Francisco, ele recebeu essa imagem com muita candura, com muito amor, com muita alegria. Por quê? Porque ele sabia que quando essa imagem chegasse a Roma, as pessoas teriam um encontro com a maior fé. Ele mesmo aumentou sua fé quando acolheu essa imagem. Lembra daquele momento onde houve um atentado ao Papa João Paulo II e atiraram no Papa? Pois bem, em reconhecimento à proteção da Virgem Maria, depois o Papa João Paulo II foi a Fátima e levou a bala e depositou na coroa daquela imagem de Fátima. Então o Papa Francisco sabia que aquela imagem seria um sinal de fé para as pessoas e porque também as pessoas, quando estivessem diante daquela imagem, iriam perceber, sentir a presença da Mãe de Deus. Então foi um momento muito, muito encantador, não é? E o Papa, ele tem uma forma simples de falar, mas faz com que as pessoas compreendam. E ele vai fazer toda essa sua catequese relacionada à Virgem Maria, relacionado à fé, né? E foi bem interessante quando ele coloca e ele associa a questão da fé à obediência. Meu irmão, eu não sei se você é pai ou mãe, mas com certeza você é filho, tá certo?
E eu vou te fazer uma pergunta que eu até mesmo já sei a resposta. Você já desobedeceu alguma vez ao seu pai ou à sua mãe da terra? Com certeza já. E com certeza você também desobedeceu ao seu pai do céu, à sua mãe do céu. Não é verdade? Então, o Papa vai colocar de uma forma brilhante. Você desobedece a alguém por duas situações. Ou por teimosia, ou por não acreditar daquele ensinamento, daquele conselho, daquela orientação que você está recebendo. Pensa aí um pouquinho. Da última vez que você desobedeceu a alguém, foi por teimosia, ruindade, ou foi por falta de crença? Tá certo? Então, muitos de nós desobedecemos aos mandamentos de Deus. E se desobedecemos é porque não estamos acolhendo aquilo que a igreja nos ensina? Como o magistério é rico, como o magistério, através do catecismo, nos explica, nos ensina, nos guia, nos orienta. E a gente simplesmente não acolhe. Isso é falta de fé. Entende? E aí o Papa vai colocar que quando nós temos desobediência aos mandamentos, isso cria em nós um nó. Meu irmão, você já escutou aquele ditado assim, tá entalado com nó na garganta? Pois bem, muitas vezes o nó nos mata, porque o pecado nos mata. Você compreende isso? Então, o Papa Francisco vai nos ensinar, vai nos dizer, vai nos estimular que quando o nó do pecado entra na nossa vida, nós possamos recorrer à Virgem Maria. Um dos títulos da Mãe de Deus é desatadora dos nós. Então a Virgem Maria pode desatar perfeitamente esses nós que surgem na nossa vida. Meu amor, a gente compreende a fé de alguém quando a gente percebe como essa pessoa respondeu às adversidades da vida. Você é uma pessoa de fé? Você é um homem de fé? Como é que você responde às dificuldades quando elas aparecem? Como é que você responde quando as pessoas te atacam? Como é que as pessoas respondem às adversidades da vida? É aí que a gente vai poder avaliar a fé. Então a Virgem Maria, ela passou por situações muito difíceis, mas ela tinha a alegria da fé. E a alegria da fé é a alegria na ressurreição. Por mais doloroso que ela estivesse passando aqueles momentos, ela acreditava na fé. Então é essa fé que o Papa Francisco nos chama a olhar para a Virgem Maria, para que possamos perseverar nessa fé. E ele vai dizer mais. Você é um homem de fé? Então, como é que você espelha, como é que você exalta as suas atitudes? As suas atitudes, elas dão testemunho a Deus? Né? A gente às vezes assiste os jornais e a gente percebe crimes horríveis. Uma pessoa é capaz de matar outro e em cada esquina colocar dentro do saquinho os seus corpos. Meu irmão, essa pessoa está possuída por Deus ou possuída... Não é verdade? O que é que você acha? Então, o Papa vai nos estimular a, se nós somos pessoas de fé, então vamos testemunhar como a Virgem Maria testemunhou. A Virgem Maria, o Papa vai nos colocar nessa catequese que ela... Pelo seu sim, ela foi capaz de fazer e acolher Jesus. Jesus se encarnou nela. Aí eu te pergunto, Jesus está encarnado em você? Porque o Papa nos faz um convite. Porque ele diz que a Virgem Maria cedeu o seu corpo. São Paulo disse, não sou eu que vivo? Você lembra dessa passagem? É Cristo que vive em mim. E será que a Virgem Maria também não pode dizer isso? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim? E eu te pergunto, você tem dado, ofertado os teus braços para acariciar os pobres? Porque Jesus pôde fazer isso através dos braços da Virgem Maria. O coração da Virgem Maria acolhia os de Jesus. O seu coração tem acolhido? Então, essa catequese foi muita reflexão. Através dos pés da Virgem Maria, ele pôde caminhar e visitar tantas pessoas. Você tem cedido os seus pés? Foi lindo esse dia que o Papa acolheu essa imagem, não é? No fim, ele foi diante da imagem da Virgem de Fátima e fez uma oração. E naquela oração, ele agradecia a Mãe de Deus por ter trazido a toda a humanidade a fé. E ele renovava esse compromisso de entrega à Mãe do Céu. E todas as pessoas lá, César, eles acenaram com aqueles paninhos brancos, louvando a fé da Santíssima Virgem. Foi muito encantador. Então, vocês que nos assistem, estamos discutindo sobre fé. Que alegria ser um homem de fé, que alegria ser uma mulher de fé. Mas os primeiros frutos da fé têm que ser gratidão, tem que ser de alegria.
A fé é um dom precioso respondido de Deus e que pede uma resposta diária a cada um de nós. Precisamos ter atitudes de fé. Precisamos de atitudes de fé. A fé nos leva a ser luz. Lumen Fidei, que é o tema da carta apostólica. Precisamos ser luz para as pessoas, iluminar por onde andarmos, em todas as circunstâncias da vida. A fé nos ajuda a discernir, a tomar decisões, a tomar posicionamentos. Então, Padre Paulo Henrique, o senhor que veio aqui nos abrilhantar neste programa, o que então é a fé? O que quer dizer fé? César e Mara, a fé é o reconhecimento de que Deus veio ao encontro do homem. A fé é a aceitação da nossa parte de que Deus se revela, de que Deus se dá ao homem, de que Deus propõe ao homem um caminho. É bem verdade que nós podemos pensar a fé como uma confiança no poder de Deus, uma confiança na sua ação de milagre, de cura, mas a fé é um deixar-se conduzir por Deus, pela sua vontade, seguindo o caminho que Ele traça para nós. A fé é a aceitação do amor de Deus, da sua graça, é a aceitação de uma comunhão de vida. Mara lembrou Gálatas 2:20, quando São Paulo diz: Cristo vive em mim. A fé é esta experiência de aceitar a entrega de Cristo para mim, para a minha vida, para que eu possa viver na comunhão com Deus. Fé é dom de Deus, mas é também resposta do homem. E nessa resposta, a Igreja nos apresenta tantos exemplos, mas o exemplo por excelência é o exemplo da mãe de Jesus. Porque a mãe de Jesus viveu a sua fé nesta disponibilidade, nesta aceitação do plano de Deus. Ela se entregou totalmente àquilo que Deus queria para ela. E que não foi somente para ela. A fé não é uma experiência privativa, a fé não é uma experiência em que nós podemos pensar uma relação somente Deus e eu, mas sempre uma experiência de vida para o outro, para a vida comunitária, para a vida de comunhão com os outros. César, a fé é, sobretudo, aceitar ser amado por esse Deus que sempre nos mostra seu amor e sua ternura. Um ponto importante sobre fé é que a fé é como uma plantinha. A plantinha tem que ser cultivada e a fé tem que ser cultivada. Precisamos cultivar a fé. Essa fé tem que ser alimentada, essa fé tem que ser nutrida, essa fé tem que florescer. Como vamos alimentar essa fé? Alimentaremos essa fé com a oração. A oração muito fortalece, muito engrandece a nossa fé. Claro, a oração na palavra de Deus. A oração nas sagradas escrituras. A leitura orante, a Lectio Divina. Você vai lá crescendo na fé. Um outro ponto importante é que a fé precisa ser esclarecida. Precisamos estudar. Precisamos ter o conhecimento, informações, conteúdos, afirmações. A fé é uma adesão. A fé não é um sentimento. A fé é aderir ao projeto de Deus e que nós conhecemos e tomamos conhecimentos através do catecismo da Igreja Católica, através do credo, da profissão do nosso credo. A fé nos é apresentada no credo. Então, Padre Paulo, existem vários credos, mas nós temos o nosso credo. Quais os credos mais conhecidos? Qual a história deles? Bom, nós temos os credos que são como símbolos ou resumos da fé. Na história da Igreja, nós temos vários símbolos importantes, mas a Igreja privilegia dois. Um chamado símbolo apostólico, o Credo dos Apóstolos, que, segundo uma história que não se confirmou, claro, é uma lenda,
teriam sido os apóstolos que tinham confeccionado as frases do credo ou os artigos do credo. E este é o símbolo que nós mais usamos, tanto na oração como também nas celebrações da Eucaristia. Mas nós temos um outro símbolo mais elaborado, este sim fruto de acontecimentos históricos, que é o chamado símbolo niceno-constantinopolitano. Ali nós encontramos definições claras e objetivas do dogma sobre Cristo, sobre o Espírito Santo. Este símbolo é chamado niceno-constantinopolitano porque uma primeira parte foi produzido, foi mostrado, desenvolvido e aprovado no primeiro concílio da Igreja, o Concílio de Niceia, em 325. Niceia é uma cidade que hoje fica na Turquia. Em 325, os bispos da Igreja se reuniram para afirmar a divindade de Cristo e elaboraram este primeiro símbolo. Mas o símbolo terminava com poucas palavras sobre o Espírito Santo. E aí, no ano de 381, um segundo concílio, desta vez na cidade de Constantinopla, também na Turquia, completou o símbolo com palavras precisas, que afirmavam mais coisas sobre o Espírito Santo, até porque existia uma heresia que afirmava que o Espírito Santo era uma força, um vento, mas não uma pessoa, não era Deus mesmo. Então, os bispos reunidos neste segundo concílio afirmaram mais coisas sobre o Espírito Santo. Por exemplo, em Niceia, nós temos a palavra fundamental sobre Cristo. Cristo é consubstancial ao Pai. Não é uma invenção dos bispos, isto é apenas um desenvolvimento da vida da igreja, da fé da igreja, que desde os tempos apostólicos reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. Mas alguns comentavam, diziam que ele não era Deus, que ele era uma criatura, a mais perfeita, mas ele teria começado a existir. E, segundo São Paulo, segundo São João, nós afirmamos a eternidade do Filho de Deus. E em Constantinopla, as palavras sobre o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Então, completou-se este símbolo, e porque foi feita a primeira parte em Niceia e o restante sobre o Espírito Santo em Constantinopla, o símbolo ficou conhecido como niceno, de Niceia, e constantinopolitano, de Constantinopla. É bem verdade, César, que nós precisamos conhecer mais estes símbolos, nós precisamos até mesmo conhecer o significado dessas palavras, e o catecismo da Igreja nos apresenta uma reflexão clara, objetiva, que explica o sentido das palavras do nosso credo. Pois é, a verdadeira fé, ela produz frutos. A verdadeira fé tem que produzir frutos. Como diz São Tiago, a fé sem obras é morta. Um ponto importante, temos que ter frutos. E que frutos? Quais serão esses frutos da fé? Os frutos da fé, o fruto da justiça, o fruto da caridade, o fruto da solidariedade. Mostram a fecundidade da fé no coração daquele cristão, daquele fiel, daquela fiel. Mostra a autenticidade da fé. Então, Padre Paulo, qual a relação da fé com as outras realidades da igreja, como a liturgia, a vida cristã, a oração? César, a fé não é apenas um conhecimento. A fé é uma vivência, é um caminho, é uma comunhão com Deus. Então, este caminho, esta comunhão com Deus, nos leva a atitudes de acordo com a fé ou de acordo com a vontade de Deus. O Catecismo da Igreja, por exemplo, ao nos apresentar a fé da Igreja, apresenta primeiro a profissão de fé, que está resumido no credo, a celebração dessa fé, que é na liturgia e de modo especial nos sacramentos, na Eucaristia como momento por excelência, mas também
na terceira parte, apresenta a vida em Cristo, a vida de fé, que consiste principalmente na caridade, observando os mandamentos, que não são um peso, ou não é Deus tirando a nossa liberdade, mas nos colocando numa dinâmica de vida, de comunhão com Ele e de comunhão com os irmãos. Nós podemos ver como a fé é uma realidade que envolve toda a nossa vida. E mais, esta vivência vai ser sempre alimentada pela oração. A oração é o reconhecimento constante, diário, da nossa relação com Deus, que a fé vai significar. Então esta fé, ela se realiza plenamente na Virgem Maria. Bem-aventurada tu que creste, aquela que acreditou a mais perfeita resposta a Deus, como diz no Verbum Domini, o item 27. É um ponto importante, a beleza da fé da Virgem Maria, que se abre para os crentes em Cristo, na esperança de uma vida plena. Então, Padre Paulo Henrique, qual a relação da fé e da esperança? A fé nos coloca num caminho que não tem mais fim. É um caminho da relação com Deus. Deus é eterno. E Deus, ao entrar em comunhão conosco, Ele quer que nós também vivamos para a eternidade. Esta eternidade na qual os santos, na qual a Virgem Maria já está presente, os santos estão presentes. Quando a Igreja, ao proclamar o dogma da Assunção de Nossa Senhora, ela reconhece que a Virgem Maria, por ser a perfeita realização da fé, a perfeita resposta a Deus, que se doa, que se entrega, que vem para estabelecer a sua comunhão com os homens e, a partir disso, realizar a salvação, Deus não volta atrás. Isto é, o amor de Deus por nós é um amor eterno e Ele nos conduz para a vida plena, a vida eterna, na qual todos nós iremos gozar da ternura divina para sempre, e isto é o que todos nós desejamos. E a fé é este caminho para esta experiência sem fim. Então, vocês que nos assistem, este programa sobre fé, ele é baseado no nosso livro, Que o Rei se encante com vossa beleza. Que o Rei se encante com vossa beleza de fé. A beleza de fé, no livro que aqui é apresentado, o Padre Paulo Henrique escreve este capítulo. Ele também é o censor, em nome da Diocese, ele foi o censor deste livro e do livro anterior nosso, em nome de Dom Jaime, que dá o imprimato deste material. Precisamos falar de fé com convicção, com adesão. A fé é um desafio. Até tem um adágio popular que diz: alguns fedem mais, alguns fedem menos. Mas é fé de mais e fé de menos. Mas você que nos assiste, precisamos cultivar essa fé. Semeie a vossa fé. Entregue-se à igreja, entregue-se a uma vida eucarística. Seja um homem eucarístico, seja uma mulher eucarística. Agora, neste período da quaresma, procure a sua paróquia, se confesse. Entre numa comunhão mais íntima com Deus, para que você, em confissão, você possa na Páscoa ressuscitar com o Cristo.